Chegamos para mais uma live. Estamos aqui, né? Quinta-feira, que legal. Hoje é dia 3 de setembro? Dia 3 de setembro, isso mesmo? É isso mesmo, né? Dia 3 de setembro, quinta-feira de 2020, né? Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo. Agradecendo você que está aí do outro lado, participando com a gente, agradecendo os nossos convidados, agradecendo a nossa assessoria que mobilizou aí, que, né, fez acontecer mais uma live, está fazendo acontecer mais uma live. Agradecendo também todas as pessoas que, de alguma forma ou outra, nos ajudaram aí na divulgação, compartilhando, distribuindo, divulgando. Legal demais. E o tema hoje é um tema muito interessante, né? A questão ambiental séria, né? O meio ambiente é uma coisa muito séria e nós estamos fazendo sempre bate-papo aqui envolvendo temas importantes. Já discutimos saúde, discutimos cultura, discutimos a questão da habitação e outros temas que são importantes para a cidade de Uberlândia, importantes para a nossa comunidade. E hoje nós vamos discutir um tema muito atual, né, muito atual, que é a questão do meio ambiente. E aí, nós estamos com dois convidados, né, muito especiais, que é o professor Júlio Pena e a professora Marlene. Marlene, que é uma grande amiga e que vai daqui a pouquinho entrar e participar com a gente, tá bom? Tem condições já de colocar algum dos dois aí? Se tiver, já coloca, por favor, Claudinha. Tem aí? Não tem. Como é que tá aí, Cláudia? E aí, Cláudia? Ainda não tem? Bom, então vamos lá. Vamos explicar ao pessoal por que nós fizemos essa live, né? O motivo da gente estar fazendo essa live. Nós recebemos algumas denúncias por parte da população de que está ocorrendo na nossa cidade uma poda indiscriminada de árvores dentro do perímetro urbano, né? Isso, para nós, é extremamente preocupante. Que vem informação que o microfone meu está mudo. Meu microfone? Voltou? Vamos lá. Voltou aí? Tá mudo? Vamos ver. Vamos ver. Tô normal? Ah, não tá mudo. Agora não tô mudo. Bom, então vamos lá. Lá acontece de vez em quando essas coisas, né? Bom, por que nós estamos fazendo esse... Vou voltar aqui, eu não sei até que ponto chegou aí meu áudio aí do outro lado, né? Minha voz aí do outro lado. Nós recebemos algumas reclamações, algumas denúncias de que está havendo na cidade de Uberlândia uma poda indiscriminada de árvores localizadas no perímetro urbano, tá? E aí nós tivemos a iniciativa, né, de promover essa live e convidamos, né, a professora Marlene e o professor Júlio Pena. A professora Marlene é uma grande ativista ambiental, o professor Júlio também. E me parece que, coincidentemente, nós convidamos os dois e os dois estão com problemas na conexão deles. Eles estão com algum problema lá na conexão e a gente não está conseguindo o contato. Eles estavam aqui, o professor Júlio estava agora há pouco conosco aqui, na prévia, aqui, conversamos um pouquinho com ele e agora nós estamos jogando. Ai, live é isso mesmo, né? Live acontece de tudo. Justamente no momento em que o professor Júlio ia entrar oficialmente, né, que a gente estava fazendo uma prévia aqui, né, fiz passagem do som, passagem de imagem, tudo ok. Na hora que o professor Júlio ia entrar, parece que deu um boró, né? Mas vamos lá, a gente vai conversar, então, sobre a questão das podas das árvores urbanas, e nós temos também, hoje nós tivemos a oportunidade de conseguir, lá no Ministério Público, fomos até o Ministério Público, que há uma representação. Essa representação, ela foi feita vamos pegar aqui o nome certinho aqui para vocês, de quem fez essa representação. Olha aqui, ó. A representação foi feita, até um inquérito já civil instaurado. A data desse inquérito é do dia 28 de novembro de 2027. Foi instalado pelo
olha aqui, Grupo Damas Verdes, né? Melhor dizendo, Grupo Damas Verdes fez uma representação no Ministério Público já sobre essa questão envolvendo as podas urbanas e acabamos de receber informação aqui que o Júlio Pena, o professor Júlio Pena, já está presente, conseguiu conexão novamente e está presente. Professor Júlio Pena, por favor, chega aqui conosco, então, para que nós possamos... Aí ele vai entrar lá, 1, 2, 3, vai. Professor Júlio Pena, seja bem-vindo, boa noite. O senhor está nos ouvindo? Boa noite, professor. Eu não sei se vocês estão recebendo meu som bem aí? Estamos, está ouvindo, está chegando aqui. É porque eu não... Pode falar, Pedro. Pode falar. Estamos ouvindo o senhor. Obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Professor? Nos incomodando há muito tempo, né? Professor, vamos começar, então, vamos começar esse diálogo com o senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, na avaliação do senhor, de alguns ambientalistas, algumas pessoas da sociedade civil ligadas à questão ambiental, o que está acontecendo, de fato, em relação a essas podas urbanas na cidade de Uberlândia, professor? Ô, Delfino, então eu estou compreendendo o que você está falando. Será que tem alguma maneira aí de... A minha voz não está chegando aí para o senhor? Resolver esse problema? A minha voz não está chegando aí para o senhor? É isso? Então, não está chegando para ele. Parece que... Será que não está chegando para ele? Não está chegando para... Deixa eu consultar aqui a Cláudia. Está chegando normal aí, Cláudia? Está normal. Meu áudio está normal. É uma pena. É a conexão do senhor Júlio, professor Júlio Pena. É a conexão do professor Júlio Pena. Que não está dando certo. É uma pena. Um professor que tem uma contribuição enorme para nos trazer, e, infelizmente, a conexão dele não está legal, né? Mas vamos lá, então. Vamos continuar. Enquanto isso, a gente espera também que a professora, mas talvez seja um problema localizado, porque os dois são vizinhos. Tanto a professora Marlene quanto o professor Pena são vizinhos lá do bairro Moarama. Pode ser que algum problema localizado no bairro Moarama que está impedindo a participação dos dois. Nós não estamos conseguindo o contato com os dois. Vamos abrir, então. Vamos ouvir, então. Ok. Alguma questão na conexão. Mas vamos lá, então. Eu vou trazer aqui primeiro para vocês um questionamento que chegou aqui para nós, já pela internet, né? Chegou aqui já no nosso chat aqui. E eu vou ler aqui para vocês uma participação muito importante em relação a essa questão. E, enquanto isso, vamos torcer para a conexão tanto do professor Júlio quanto da professora Marlene se restabelecer e a gente para que a gente possa voltar. Vamos lá, então. Aqui, ó. Olha aqui. A Cláudia Coutinho diz o seguinte: Delfino, tema relevante. Observei a prefeitura cortando IPs floridos na Rondon. Qual a justificativa da Secretaria de Meio Ambiente para as podas, né? Por outro lado, o Ark Marques, né, coloca o seguinte, olha só a observação também que nós recebemos aqui do Marques, ele coloca o seguinte: as árvores são muito importantes para a redução da incidência de radiação solar sobre o solo, principalmente se há muito concreto e asfalto como revestimento. Mas o discurso da segurança leva as pessoas a terem medo das sombras que as árvores geram à noite. O que precisa é de iluminação pública e selecionar melhor as espécies. Podar pode até ser feito, mas com critério e acompanhado de um agrônomo
ou paisagista para não matar a árvore. Por favor, professor, chega aí, nós vamos tentar mais um contato, e eu vou acabar de ler o comentário aqui que nós recebemos do Marcos. O Marcos, então, ele coloca o seguinte, que o que precisa, na realidade, é iluminação pública e selecionar melhor as espécies. Podar pode até ser feito, mas seja acompanhado por um agrônomo ou paisagista para não matar a árvore. Mas ficar sem as árvores no verão ou inverno, neste nosso cerrado, é muito desconfortável. Ele fala aqui, no livro Vegetação Urbana, aponta que uma sibipiruna pode reduzir em até 9,5 graus centígrados a temperatura do ar. É sair dos 30 graus e ir para os 20 graus,5 centígrados. Análise feita em Porto Alegre. É sair do quente para o confortável. Sibipiruna tem muita na Praça do Bob Lela. Espero que, aí ele completa aqui, que a gente possa gravar esse conteúdo e jogar nas redes tal a importância do tema para ele. A Marlene de Muno Colessante, ela também foi nossa convidada e a gente espera que ela possa participar com a gente em breve. Senhor Júlio Pena, professor Júlio Pena, a conexão do senhor se restabeleceu? O senhor está nos ouvindo bem, professor? Está nos ouvindo? Olha, infelizmente não estou recebendo o seu som muito bem. Eu, talvez possa tentar, através dos fragmentos, responder as suas perguntas ou os questionamentos, né? Tá. Então, eu gostaria que o senhor falasse a avaliação do senhor sobre esse processo das podas urbanas em Uberlândia. Qual a avaliação o senhor tem sobre essas podas que estão ocorrendo na cidade de Uberlândia? Olha, sob o ponto de vista técnico, né? Porque eu sou da área eu sou engenheiro agrônomo e algumas coisas são muito básicas, né? Apesar que eu tenho mestrado e doutorado em área de culturas, mas essas coisas são básicas, né? E um dos problemas mais sérios que eu vejo desses atos que a prefeitura de Uberlândia faz com as árvores já há bastante tempo é que isso não pode ser chamado na maioria das vezes. Algumas árvores você pode passar com o conceito de podas. A maioria, o que a gente vê é uma deformação das árvores ou uma aparente intenção, não posso dizer porque eu não posso provar, mas uma aparente intenção de galhos enormes e realmente formando as árvores. E as árvores são importantíssimas para a cidade, né? Tanto pelo embelezamento, questão de saúde, questão de sombreamento, diminuição da poluição, e são inúmeras, a gente poderia aqui ficar muito tempo falando sobre isso. E o que a Prefeitura de Uberlândia tem feito já há vários anos, que você citou o Grupo As Verdes, que é um aglomerado de pessoas, um grupo, ele não é formal, mas ele há muito tempo se preocupa com essa situação. Eu já fiz parte do grupo também, e nós fomos até o Ministério Público, fizemos uma queixa oficial, né? Nunca tivemos resposta oficial da Procuradoria do Ministério Público, e essas ações das árvores, especialmente esse ano, parece que está a todo vapor. É o que a gente tem visto por aí, né? Ô, professor, o senhor falou de uma... Vamos ver se o senhor consegue me entender, nós estamos com dificuldade aí para chegar ao nosso sinal alto ao senhor, mas o senhor falou de uma representação que foi feita. Eu estou aqui com o processo, nós fizemos carga no Ministério Público e o processo está conosco. Nós pegamos hoje o processo no Ministério Público, ele está em nosso poder. Nós fomos lá no Ministério Público e pegamos todo o processo. Inclusive, nós podemos, repassar todos os fatos que aconteceram para o grupo Damas Verde.
O senhor está conseguindo me ouvir, professor? O senhor conseguiu me ouvir? Que o processo, que a representação que vocês fizeram no Ministério Público, nós fizemos carga dela, ou seja, pegamos ela lá no Ministério Público, que está conosco hoje. O senhor consegue nos ouvir? Não estou ouvindo bem, assim. Temos essa há 2 anos atrás, foi no fim do ano eu creio que no fim do ano de 2018, se não me engano, e 2017, nós nunca tivemos professor. uma resposta. 2017, exatamente, são 3 anos, né? Vamos fazer 3 anos. 28 de 11 de 2017. 28 de 11 de 2017. O processo está aqui conosco, professor. O processo está aqui. Nós pegamos o processo lá no Ministério Público. Ele está conosco. Nós pegamos para estudar o processo e ver o que foi feito nesse processo. Ele está conosco. Ele está aqui comigo. Sim. Ok? E aí é o seguinte, falando desse processo, a grande novidade que nós temos nesse processo, pelo que nós fizemos um estudo prévio desse processo, e a grande novidade que nós identificamos nesse processo é um parecer de um engenheiro florestal por parte da prefeitura, dizendo que essas podas estão todas em conformidade com a legislação ambiental e que essas podas não estão trazendo nenhum prejuízo ao meio ambiente. Qual a opinião do senhor sobre esse parecer? Em linhas gerais, né? Eu fiz um resumo desse parecer, que é a grande novidade que tem nesse processo. O senhor conseguiu entender? Não. Infelizmente, o áudio está muito falhando, então não consigo entender bem a sua pergunta, né? O seu comentário. Você disse que está de posse do processo, né? Mas aí eu não entender bem. Eu disse também que um engenheiro florestal contratado pela prefeitura deu um parecer de que as podas estão todas em conformidade com a legislação ambiental e também com essas podas não estão trazendo prejuízo ao meio ambiente. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação a esse parecer. Olha, é difícil a gente admitir que essas podas estão em conformidade, porque basta você olhar para uma árvore que foi acabada de podar pela prefeitura, algumas árvores ficam desequilibradas, outras têm troncos enormes, que são retirados. Elas são feitas em época não adequada, né? Existe época adequada para fazer podas. As árvores não são podas, tem uma série de atividades para proteger. Então, o que a gente vê nas ruas é um verdadeiro absurdo, me desculpe. Está escrito aí, foi contratado por uma das partes de interesse, isso não me parece. Teria que ser uma pessoa fora do processo, um terceiro, não? E no nosso grupo nós temos várias pessoas técnicas, os agrônomos, já participou uma moça que é engenheira florestal. Então, assim, você fica um ping-pong, um está certo, outro está errado. Não é possível, né?
Bom, nós estamos, lamentável, assim, nós não temos, infelizmente, nós estamos tendo problema com o áudio do professor. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer, nós vamos fazer um outro momento, né, onde nós vamos debater melhor esse processo, porque, assim, não é nosso interesse apenas com que a nossa visão seja repassada para a sociedade. Nós queremos que outras pessoas que estão estudando esse tema possam participar. E nós tínhamos 2 convidados confirmados. Dos convidados, infelizmente, a Marlene parece que teve um problema. A Marlene está chegando aí. Vamos ver se agora a gente consegue. A Marlene está entrando. Oi, Marlene! Olá, tudo bem? Oi, Marlene! Ô, Marlene, você é a nossa noiva aqui, né? Você tá linda, maravilhosa, então a noiva chegou um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Ó, eu tô aqui desde as 7 horas, certinho aqui na porta para entrar, não entra. Só agora que me mandaram o link. Foi? Marlene, então Foi. desculpa. Mas você, Marlene... Eu liguei para o Júlio para perguntar para ele se ele já tinha entrado. Ah, é? É. Não, então tá. Houve esse desencontro aí. A gente pede desculpas para você, Marlene, pelo desencontro, né, que houve aí em relação a esse processo. E aí, Marlene, a gente passa então a bola para você, para que você possa nos dar a sua opinião. Qual a sua avaliação que você tem, Marlene, em relação a essa questão das podas urbanas que estão acontecendo em Uberlândia? Qual é a sua avaliação? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu gostei muito quando o Delfino me convidou, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, mais de amor ambiental. Nós já trabalhamos muitas vezes em várias situações. Uma delas foi quando a gente conseguiu fazer a legislação para sacolas oxo-biodegradáveis na cidade. Vocês observarem hoje, a gente tem uma quantidade menor de lixo de plástico espalhado por aí. Só não está sendo degradado aqueles que realmente estão comprando a sacola errada. Bom, a outra coisa é quando ele foi candidato a vereador, nós fizemos um cálculo de quanto que ele gastou de papel e quanto que isso dava em árvores que a gente tinha que plantar. E aí a gente plantou aqui no Jardim América, num domingo, depois da eleição. Nós plantamos as árvores que estão lá, eu já passei lá não faz muito tempo, e muitas que elas realmente morrem, né? Mas quase todas estão para frente, está ficando bem bonitinho, lá naquele córrego que passa ali, que vai dar no Parque Siqueiró. Bom, eu quando cheguei, eu preciso contar só mais um pouquinho de história. Eu quando cheguei em Uberlândia, 41 anos atrás, era um agosto... Marlene, se eu te pedir só uma gentileza, eu vou te pedir só a gentileza, você afastar um pouquinho da câmera do celular para poder focalizar melhor você. Pode ser? Porque o microfone faz a captação. Aí tá ótimo. Aí você ficou top. Manda brasa, Marlene, por favor, fica à vontade. Bom, quando eu cheguei em Uberlândia em julho de 1979, vindo de Araraquara, uma cidade muito arborizada, lá eu trabalhei muito com essa questão da arborização urbana, com os meus alunos da escola. Quando eu cheguei aqui em Uberlândia, na primeira semana que eu estava aqui, foi a primeira vez que eu senti o que é falta de umidade. Meu braço começou a ficar esquisito, né? Mesmo passando creme. E aí, depois, quando o Zaire ganhou a eleição, na primeira eleição dele, o Irineu foi o chefe, foi para o secretário de Meio Ambiente, e nós fizemos, antes da eleição, a gente ajudou na elaboração do programa, Marilena Schneider, eu e o Irineu, que foi secretário, fizemos o que é que podia ser feito em Uberlândia. Uma das coisas era realmente transformar o Parque do Sabiá num parque de visitação pública, porque até então o Parque do Sabiá ele foi inaugurado no domingo antes da eleição.
para prefeito. E ele teve a inauguração do parque e eu fiquei muito impressionada que eu fui. A piscina do parque parecia que era o filme do Macunaíma. Sabe aquele filme do Macunaíma que tem salsicha, um monte de coisa dentro da piscina? Foi o que aconteceu. E a coisa que mais me chamou a atenção foi que todo mundo estava bonito, um monte de plantinhas floridas, bonitas. O pessoal começou a, a arrancar e levar para casa. Eu tenho um jardim aqui na frente de casa, eu planto, o pessoal arranca, leva embora. Eu planto, o pessoal leva embora. Mas eu não desisto de ter o jardim aqui na frente de casa. Então, eu acho que essa questão de árvore nesta cidade é uma coisa muito complicada. É uma questão cultural. Tem estudos que mostram que as pessoas que vêm da zona rural e a cidade, tem muita gente que foi criada em cidade pequena ou veio para Uberlândia, não gostam de árvore por dois motivos. Primeiro, porque folha suja o chão, e segundo, porque ladrão sobe na árvore e pula para dentro do muro. Bom, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de ninguém pular o muro daqui de casa para vir por causa das árvores. O Júlio também, os vizinhos todos aqui da rua. E hoje, eu tenho brigado demais com essa questão da poda das árvores, porque eu trabalho num projeto de pesquisa que chama Arborização e Saúde. Os alemães, eles têm vários estudos que mostram que ruas arborizadas, as pessoas têm menos essas doenças comuns da terceira idade, principalmente, que é pressão alta, diabetes, triglicérides, porque ela tem um outro conforto térmico na cidade. E aí nós vamos fazer Uberlândia, Goiânia, Coimbra e Lisboa, com o professor da Universidade de Coimbra. Nós estamos propondo fazer uma pesquisa para mostrar quais são as doenças que ocorrem em quarteirões arborizados e quais são as que ocorrem em quarteirões não arborizados. Então, veja, as pessoas aqui em Uberlândia, elas não fazem duas coisas do que elas fazem quando viajam, aquelas que têm dinheiro. Então, vão a Paris, Nova York, Miami, adoram ir a Miami para fazer compra naquelas lojas que fica cheia, que a gente não sabe nem o que está acontecendo lá dentro. E aí, o que eles fazem? Eles não gostam, eles não andam nem de transporte público e nem a pé. Eu conheço muitos colegas que são uberlandenses e pega o carro na garagem, vai comprar pão a 2 quarteirões da casa dele, ele anda, não acha lugar, quase para de volta na frente da casa dele. Então, veja, cuidar das calçadas e cuidar do espaço público, dos parques, das calçadas, da arborização urbana, é uma coisa que esse próximo governo vai ter que levar em consideração. Não sei quem que vai ganhar a eleição, mas tem que levar em consideração isso. Sabe por quê? Porque daqui 20 anos eu nem vou estar mais presente, porque eu já vou estar com mais de 90 anos, acho que eu já fui embora. Mas vocês mais jovens vão perceber qual é a diferença de temperatura que vai ter nessa cidade. Ninguém vai aguentar morar. Além do ar seco, a falta de umidade, a falta de conforto térmico, que é uma coisa importantíssima. Então, pessoal, viaja, volta. Eu conheço muita gente que vem me contar coisas, né? Nossa, Marlene, mas como é bom andar a pé em Nova York, né? Eu falo, mas você já andou aqui em Uberlândia? Falou, eu não, as calçadas são ruins. Então, essa questão da calçada é uma coisa que as pessoas precisam exigir dos governantes. A minha proposta é que o próximo prefeito faça um projeto um concurso para calçadas públicas. A calçada não é do dono da casa, a calçada é da população, é do povo. É a área que as pessoas têm que andar. Então, veja, se a gente conseguir fazer com que nos próximos anos mude essa mentalidade do corte das árvores, eu já fui várias vezes com o Júlio, no nosso grupo de professores,
e de ambientalistas, já fomos várias vezes tentar fazer com que árvores não fossem cortadas. Mas eles adoram fazer isso de domingo, 5 horas da manhã. Eu e o Júlio, mais a Betânia, vários outros professores, fomos a Sibipiruna da João Naves, 5 horas da manhã. Ficamos sentados na praça, bem quietinhos, escondidinho. A hora que o caminhão chegou, nós saímos assim, do esconderijo, chegamos. Um falou assim, nossa, a professora Marlene está aí. Ele foi meu aluno. E aí, veja, eu acho que essa coisa de você falar uma coisa e ter atitude é para poucos. E aí, vocês que estão me ouvindo, eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo aqui, não é por acaso, é porque vocês fazem parte de um pequeno grupo dessa cidade que fica preocupado com essa questão dos cortes das árvores. Marlene, primeiro o seguinte, primeiro eu gostaria, eu acabei que a gente estava batendo um papo antes, primeiro eu gostaria de te agradecer, Marlene, porque você foi uma grande incentivadora de todas as nossas atuações enquanto vereador na área ambiental. Fizemos, como você bem disse, aí, o projeto da sacola plástica óxido biodegradável aqui em Uberlândia. Para isso, sem a sua participação, eu não teria conseguido fazer. Tivemos outras oportunidades, viajamos junto, debatemos junto. Então, assim, você é uma grande incentivadora e você, se a gente fizer um paralelo com a questão do meio ambiente, você, a vida toda, semeou muitas sementes que deram ótimos frutos. E pode ter certeza que nós conseguimos viabilizar, através das suas sementes, e nosso mandato deu alguns importantes frutos, como você falou da sacola oxo-biodegradável, que é uma sacola, enquanto a sacola tradicional demora aí centenas de anos para se decompor, a sacola oxo-biodegradável ela se decompõe em 2, 3, 4, 5 meses, ela já está degradada. Então, isso foi uma grande contribuição, né? Sempre quando você for no supermercado, você repare lá na embalagem da sacola, que vai estar escrito sacola oxo-biodegradável, e a Marlene, que está aí conosco hoje, foi uma das grandes responsáveis por essa conquista para a cidade de Uberlândia. Então, nós temos que agradecer muito a você, Marlene, pela sua colaboração, né? Não há um ambientalista em Uberlândia que não reconhece a sua importância e o seu valor da sua luta em prol do meio ambiente. Não é por acaso que nós temos questão de tê-la aqui conosco, né? Nesse nosso bate-papo aqui nesse momento. E estão chegando aqui algumas perguntas, professora Marlene. Eu gostaria de saber... Primeiro, eu fiz uma pergunta para o Júlio, e infelizmente a conexão dele não estava boa e ele não conseguiu ouvir. O pessoal que mandou pergunta pode ficar tranquilo que eu vou responder, eu vou passar as perguntas para a professora Marlene. Eu estou com algumas aqui já. Um questionamento, professora Marlene, é que vocês fizeram, no dia 28/11/2017, vocês fizeram uma representação ao Ministério Público. Essa representação, ela está aqui comigo. Nós tivemos a oportunidade de pegar essa representação, nós fomos até o Ministério Público hoje, fizemos uma solicitação formal pelo nosso gabinete e pegamos o processo está aqui comigo, viu, professora? Inclusive, depois eu quero sentar com a senhora, com o professor Júlio, para que a gente folheie esse processo junto, tá bom? Vamos ver se a gente organiza uma data, amanhã ou depois, rapidinho, para a gente folhear esse processo junto. Ele está todo comigo. De uma representação que foi feita no dia 28/11/2017. Essa representação foi feita pelo grupo Damas Verdes. E nessa representação, há um fato novo, professora Marlene, em que há um parecer de um engenheiro florestal, dizendo o seguinte, que todas as podas feitas em Uberlândia foram feitas de acordo com a legislação ambiental e que essas podas não trouxeram prejuízo ao meio ambiente. O que a senhora tem a dizer sobre esse parecer desse professor, desse engenheiro ambiental? Eu não sei quem é, mas eu acho que ele está equivocado. Ele está pensando no hoje, ele não está pensando no futuro dessa cidade. E aí, se a gente deixar ir cortando, e o pior de tudo é que a gente já conversou com vários cortadores quando estão começando a cortar, e a gente percebe que eles estão cortando porque mandaram eles cortarem, mas não mandaram
não ensinaram eles como é que faz poda de árvore. Tem que fazer poda de árvore, mas não é do jeito que eles estão fazendo. Se vocês observarem na chuva de janeiro, esse último janeiro, aquelas árvores que caíram naquela avenida na frente do Ais Tiberi, aquelas árvores caíram, todas que caíram tinham sido podadas. O que acontece? Se a árvore não tem os galhos para dar equilíbrio, vem o vento e ó, cai embora. Vai cair muita árvore no próximo janeiro. Aquelas cortaram ontem, anteontem. Hoje é quinta. Domingo, acho que foi que cortaram. As da Rondon Pacheco e a da escola José Inácio ali. Aquelas do José Inácio tinha passado lá no dia anterior. Eu fui dar uma volta lá no centro, mas não desci em lugar nenhum. Só para sair um pouco aqui de casa. Eu fiquei impressionada. Com que as árvores estavam bonitas. Quando eu vi no domingo de noite as fotografias do nosso grupo que mostraram, eu falei, não é possível. Acabaram com aquela vegetação. E aquela escola, eles vão sentir agora o que é calor para dar aula naquelas salas do lado de dentro da escola. Eu sou contra essa poda drástica. Eles estão matando as árvores, matando a qualidade ambiental da cidade. Professora, tem uma pergunta aqui. Pode falar. Tem uma pergunta aqui que inclusive a senhora falou de período, né, de janeiro, e tem uma pergunta que chegou para nós justamente sobre isso. Tem algum período ideal para a poda de árvores? Um período onde elas onde elas cresceriam novamente melhores? A senhora disse que as podas são necessárias. Existe um período próprio ou cada vegetação tem um comportamento diferente, professora? Se a gente fizer um levantamento de todas as árvores que foram cortadas, elas foram cortadas durante o ano todo. Cortaram um ipê outro dia, maravilhoso. Cortaram tudo. Ele estava florido. Então, veja, cortar a árvore, o Júlio pode me ajudar, mas eu acho que tem que ser depois da primavera, começo do outono, antes do verão. Porque aí as árvores... Aqui em casa, por exemplo, o meu pé de uva, eu podo em agosto. Agora, eu acho que tem que ser podado antes de entrar para as chuvas que chegam em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Não adianta plantar árvore também agora, porque vai gastar muita água, tem que plantar realmente, e a árvore gosta mesmo de chuva, de água de chuva. Tá. Professora, tem outra pergunta aqui. Tem outra pergunta aqui que diz o seguinte. A pergunta chegou para nós aqui e até um questionamento. A pessoa colocou assim para a gente. Por que ao invés de debater a questão da saúde, vocês estão debatendo aí poda de árvore? Esse assunto de vocês não seria desnecessário e irrelevante? O que a senhora tem a dizer sobre essa pessoa que fez esse comentário? Meio ambiente e saúde tem relação, professora? Muita relação, muita relação. Eu contei logo no começo aí que eu estou participando de um projeto que é Arborização e Saúde, para mostrar que as árvores, já está provado, que quem gosta de planta vive mais. E aí não tem muita neurose, não tem muita preocupação com outras coisas. Quem vive também no eterno limpa-limpa do chão, também. Gente, a gente tem que viver a vida, não pode ficar fazendo essas monte de coisas. E a questão da arborização é importante porque ela traz conforto térmico. Ela traz um conforto térmico para a população. E a população pode muito bem ter melhores condições de saúde e nem pegar o coronavírus. Tá. Professora, duas perguntas que chegaram aqui, que eu gostaria de fazer para a senhora. Se o professor Júlio estiver nos ouvindo e quiser participar também das perguntas, na elaboração das respostas, fique à vontade. Professor, estou vendo que o senhor está aí presente conosco, mas o senhor estava tendo problema de áudio. Eu não sei se o problema do senhor já se restabeleceu, já foi solucionado. Mas chegaram duas perguntas aqui, professora, que é o seguinte. A primeira da Jéssica. A Jéssica questiona que no residencial Monte Hebron, onde ela mora, as árvores que foram plantadas para que pudesse ser entregue o empreendimento estão sendo retiradas. Se isso pode ser feito, só porque a pessoa está morando lá, ela já pode tirar a árvore. E a outra pergunta,
se essas árvores podem, a senhora já, de certa forma já até respondeu, né? Se as árvores podem amenizar a secura do ar aqui em Uberlândia, que é uma cidade muito seca. O que a senhora tem a dizer sobre esses dois questionamentos, professora? Bom, na época que o Irineu foi o secretário de Meio Ambiente, a gente elaborou uma legislação que a cada 12 metros de frente de casa, na calçada, para o dono da casa ter o habite da residência, ele tem que plantar uma árvore. Então, o que acontece aqui em Uberlândia? Eu já vi muito disso. Já vi muito. O pessoal faz o buraco, enfia a árvore com o saquinho plástico lá dentro, compõe uma graminha assim por cima, aí o fiscal da prefeitura vai lá, tá tudo certinho, tudo dentro das normas, ele dá corre o habite. Dali uns 2, 3 dias, ele arranca o saquinho, e sabe onde que ele não planta em outro lugar, não, ele arranca e joga na rua. Eu já vi muito disso. O problema de Uberlândia é que a gente não tem fiscalização. Até pouco tempo tinha 12 fiscais. Uma cidade desse tamanho, não dá conta, né? Ele vai num bairro, ele vai voltar naquele bairro só daqui o ano que vem. E o que acontece nesse ano aí? Então tem que ter uma nova forma de fiscalizar, talvez via satélite, imagem aérea, drone, sei lá o quê, mas tem que ter fiscalização. Se não tiver fiscalização, a população não tem ideia do que ele está fazendo. Professora Marlene, o Paulo Ricardo, ele traz aqui um questionamento muito interessante em relação ao Parque Siqueiroli, que não seria uma opção pegar uma área, pegar uma área distinta e fazer um novo parque e dividir entre as regiões para que cada lado da cidade tenha os recursos que um parque pode ter, né? Temos tantas áreas que podemos preservar ainda na cidade. Ele coloca a possibilidade de termos mais parques na cidade toda e não termos apenas localizados como o Sabiá e o Siqueiroli. Tem o Gávea também, né? Estou lembrando aqui do Parque Gávea. O que ele está sugerindo e o que ele está colocando como situação ideal é que mais parques acontecessem na cidade. E eu quero saber da senhora o seguinte: falar em Parque Siqueiroli, eu estive no Parque Siqueiroli, uma denúncia de um morador, nós estivemos lá acompanhando essa denúncia, que do lado do Parque Sabiá, na avenida, se não me engano, Olímpica, estão utilizando, ao longo da Avenida Olímpica, que é ao lado do Parque Sabiá, como um local para descarte de resíduos de construção, fazendo verdadeiros depósitos de lixo ao longo do Parque Siqueiroli. Qual a opinião da senhora, então, sobre essa questão que o Paulo Ricardo traz, da necessidade de ter mais parques na cidade como um todo, e sobre essa questão, uma denúncia que o morador lá do lado do Parque Siqueiroli, nós estivemos lá com ele, inclusive colocamos na nossa página no Face, dos moradores e da região ali estarem utilizando ao longo daquela via para depositar material de resto de construção e etc., inclusive até pela ausência de um ecoponto ali naquela área. Qual a opinião da senhora sobre esses dois questionamentos, por favor? Olha, você sabe que depois que foram instalados vários ecopontos na cidade, acho que a gente já tem mais de 14, melhorou muito essa questão de jogar os entulhos em qualquer lugar. Aqui, no última rua aqui do bairro que eu moro, aqui no Moarama, a última rua, ela vira todo dia, todo fim de semana, na segunda-feira, ela é um lixão. Porque a população não é só a população do bairro. Nunca vi ninguém do bairro, mas eu já vi muita gente com uma caminhonetona, lindona, cheia de sujeira atrás, vai ali, abre a caçamba e joga. Então, veja, as pessoas, será que é falta de informação? Não, não é falta de informação. Ela tem informação, só ela quer saber. Procura na página da prefeitura que está lá a localização dos ecopontos. O grande problema é que realmente as pessoas querem se desfazer do lixo que ela produz o mais rápido possível. Não tem outro jeito. Ela não quer mais ver. Ela produz um monte de resíduo, mas ela quer jogar fora. Eu vejo aqui na nossa rua, tem uma caçamba, que é para colocar o lixo mesmo, não é para colocar resíduos, material reciclável. Mas o que eles fazem? Como o caminhão passa na quarta, os recicláveis, eles
A população daqui da região faz, toma vinho, toma cerveja no fim de semana, tal, tal. Tudo material que pode ser mandado para estação de tratamento, de reciclagem, eles jogam lá dentro. Na segunda-feira, quando passa o caminhão para pegar o tambor que está ali na frente, eu escuto, a hora que eles colocam o negócio e levantam e jogam no caminhão, eu escuto o barulho da quantidade de garrafa que foi para o lixo, que você não podia esperar até quarta-feira. Então, isso é uma coisa que eu, na quarta-feira, antes de eu levantar para ver para entregar o meu material ali fora, eu vejo, olho para cima, olho para baixo. Acho que tem quatro ou cinco casas que separa. Eu, o Júlio, a da frente de casa e a outra do lado. Não a do lado, a outra. As pessoas jogam ali joga na caçamba, não querem saber, né? Em relação aos parques, nós temos várias áreas ainda na cidade que podem ser preservadas. Tem se você pensar, por exemplo, do par, do, pa- da Praça do Fórum, aquela Praça do Fórum, que tem o engradado em volta, agora não é mais lá, né? Agora é o Centro Cultural, mas a Praça do Fórum, dali até a BR-050, subindo pela Afonso Pena, não tem nenhuma praça. Tem um lugar que tinha um posto de gasolina, toda vez que eu passo de ônibus ali, eu olhava, falava, nossa, que podia fazer uma praça para esse pessoal que mora aqui, porque tem a praça da Igreja Nossa Senhora, mas é na João Pinheiro, não, é mais longe do que a outra. Então não dá nem para andar a pé, porque você pode andar a pé, fazer uma caminhada para voltar para sua casa, mas você tem um lugar para você parar um pouco embaixo de uma árvore. Isso não tem. E a questão eu vi, meu filho sai comigo de vez em quando para dar uma volta, e eu fui aqui para lá do Grande Marileuza, onde tem um monte de loteamentos sendo feitos, vai ter um parque lá, para aqueles loteamentos que, que... E Mário? O Mário está falando aqui do parque do Rio das Pedras, lá na área da Sim, proteção é ambiental do residencial isso. Piqui, né? Eu acho que vocês como cidadãos, a gente poderia um dia fazer um mapeamento. O Mário foi nosso aluno, ele sabe muito bem fazer isso. A gente podia fazer um mapeamento mostrando as áreas da cidade para melhorar as condições ambientais de vários bairros ainda. Dá para fazer ainda. E é uma coisa que no parque linear, parque urbano, não é uma coisa que custa tão caro. Aqui na Praça do Moarama, o Júlio e o Alair conseguiram segurar os cortadores das árvores numa manhã logo cedo. Eu estava viajando, não fui. Não fiquei sabendo depois. Foram lá e falaram, não, essas mangueiras vocês não vão cortar, não. É uma fileira de mangueira. Dá um monte de manga. A meninada apanha a manga no quando tá madura, chupa a manga, sabe? É uma coisa de árvore frutífera que falta também na cidade. A gente tinha que ter lugares onde as crianças pudessem conhecer jabuticaba no pé, várias outras coisas que dão mais valor e elas podem participar depois, no futuro, quando adultos, melhorar as condições da vida da cidade. E é interessante porque eu já participei de vários conselhos da prefeitura, e uma vez um rapaz chegou lá todo bonitinho, assim, para mostrar a praça que eles iam fazer no loteamento. Eu peguei e olhei assim a praça, falei, uai, não tem calçada em volta? Não, minha senhora, não tem não. Falei, por que não tem? Ah, eles não precisam fazer caminhada. Era um bairro pobre, de classe média, média baixa. Eu falei para o Eduardo Bevilá, que era o secretário, Eduardo, nós não vamos aprovar isso aqui sem a calçada. Se não tiver calçada, aí o moço saiu, gente, batendo o pé, assim, foi embora. Dali um mês ele trouxe de volta. Aí ele trouxe com a praça, as calçadas, e fez a praça. Eu passei lá outro dia, tem a calçada, o pessoal continua
dando volta. Eu ainda vou escrever um artigo mostrando todas as minhas incursões ambientais dessa cidade. Eu acho que tem que ficar para a história. Marlene, eu digo para você o seguinte, eu falo Marlene porque você é uma grande amiga nossa, temos uma caminhada muito bonita na área ambiental, já fizemos muita coisa junto e eu quero fazer mais, porque você é uma grande mestre, né, nessa área. E nós falamos no início da live aqui, quando você entrou com a gente, dos frutos, né, das sementes que você plantou, do ponto de vista figurativo, e das sementes e dos frutos, né, que essas sementes já deram ótimos frutos para a cidade, como o nosso projeto de lei da sacola plástica autobiodegradável e tantas outras coisas que você já fez aí na área ambiental. Marlene, mas eu queria, se for possível, você deixar aqui conosco e começar a gente. O que pode ser feito por parte da população e por parte do poder público para que a situação possa ser melhorada? Você já falou muita coisa, né? A questão da conscientização ambiental, de uma série de coisas. Mas o que mais a gente poderia fazer por parte do poder público e também do cidadão? Vamos primeiro pelo cidadão. O que o cidadão pode fazer, a cidadã pode fazer para melhorar essa questão ambiental na cidade de Berlândia? Primeiro, a gente tem que ver se o Ministério Público realmente vai fazer aquilo que a gente está pedindo nesse material que a gente entregou lá no Ministério Público. Por quê? Porque tem que dar um basta nessa questão do corte aleatório das árvores. Quando eu passo em algum lugar, aqueles eucaliptos ali do lado aqui no Custódio, que tem aqueles eucaliptos, quando a gente vem da Rondon, que passa ali, tem uma fileira de eucaliptos ali maravilhosa. São os próximos que vão para o chão, que é numa área da prefeitura. Então, eu queria muito saber aonde é que está indo essa massa verde. E alguém está ganhando dinheiro em cima disso. Então, não estão jogando fora, estão vendendo, fazendo lenha, fazendo carvão, fazendo o que puder ser feito. Fiquei sabendo até que estão fazendo biocombustível. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita e tem que ser colocada para a população realmente saber o que é que estão fazendo com isso. A população não é tonta, né? A gente tem que levar em consideração várias coisas, e uma delas é o corte do nosso conforto térmico para alguns ganharem dinheiro. Então, desculpa te interromper, Marlene, mas você traz, então, uma denúncia aí que traz um certo grau de gravidade, né? De acordo com o que você tem ouvido falar, e aí seria também um objeto de apuração nessa representação que já está instaurada, há interesse, há pessoas que estão lucrando. Isso pode incentivar, inclusive, talvez que corte até mais do que deve. Há pessoas que estão tendo lucro. É o que mais está fazendo. Você já imaginou quanto de biomassa que foi cortada daquela mangueira da escola? Você viu aquele que passou aqui no começo? Você mostrou os caminhões saindo? Sim. Isso virou alguma coisa. O que virou, eu não sei. Tá. Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Eu, quando me aposentar, vou me aposentar daqui 2 anos da universidade. Eu vou cuidar de espaço público. Eu vou andar nessa cidade para fazer com que a população se mobilize nos bairros que elas moram, para a gente poder realmente ter espaços livres e verdes próximos à residência. Não tem mais nenhuma área para preservar de parque, mas faz uma praça onde a população pode caminhar, pode andar, pode sentar no banco. E aí, uma das coisas que alguém falou aí, eu li, que é a questão da iluminação, né? Que a árvore não traz iluminação e tal. Não sei se alguém que está no grupo aí conhece Maringá, mas Maringá é uma cidade arborizada, as árvores são muito altas, você anda quarteirões e mais quarteirões com árvore plantadas. E o que acontece? A população exigiu que, quando as árvores estavam crescendo, porque Maringá tem metade da idade de Berlândia, né? Eles exigiram que a Companhia Energética do Estado do Paraná
baixasse o braço da lâmpada. Então, você tem conforto térmico para andar durante o dia e à noite você tem iluminação. Teve muita confusão, todo mundo achou que iam quebrar as lâmpadas e não sei mais o que. Eles fizeram um trabalho de educação ambiental muito grande e a cidade hoje, a maior parte dela tem vegetação e iluminação. Na realidade, o comentário que a pessoa fez, ela foi até no sentido favorável ao meio ambiente, porque ela coloca aqui que há uma falta de informação por parte de algumas pessoas que imaginam que o discurso da segurança, né, o medo da sombra que as árvores geram à noite, que é preciso... Então, na realidade, o que ele está sugerindo aqui é que o problema não é a sombra, não o que ele pede é que há uma melhoria na iluminação pública e uma seleção melhor das espécies que possam ser plantadas dentro do perímetro urbano. Né? É isso que ele coloca. Nós vamos fazer o seguinte, professora, nós vamos voltar com esse tema, até porque é o seguinte, nós estamos, como eu bem falei, com uma representação. Então, uma vez que nós estamos de posse dessa representação provisória, lógico, nós vamos ter que devolver isso ao Ministério Público, mas nós vamos sentar com essa representação que está conosco e, junto com o grupo Damas Verdes, né, que foi o grupo que deu início a essa representação, que a senhora faz parte, o Júlio Pena faz parte, e outras pessoas fazem parte, que deu início a essa representação, que eu acredito o seguinte, que essa representação, vou até pegar aqui o número dela, ela é, de fato, hoje, o ponto de partida para que a gente possa apurar melhor todas essas questões que estão sendo colocadas. Nós não precisamos inventar a roda, se a roda já está inventada, né, aqui nessa representação. O que nós precisamos, então, e o nosso mandato assume esse compromisso com a sociedade, é de apurarmos, junto com o grupo que moveu essa representação, primeiro, quais serão os desdobramentos de tudo isso? Né? O inquérito civil já foi instaurado, o inquérito civil 0702 17 00 42 18/9, inclusive já está na promotoria. Então, fica aqui o encaminhamento que nós vamos dar aqui, que nós queremos o apoio de vocês para que a gente sente com essa representação, vamos analisar criteriosamente, porque acho que vocês ainda não tiveram a oportunidade de analisar folha por folha o que está nessa representação, esse parecer do engenheiro aqui, que diz que está tudo certo, né? Vocês têm todo o direito de questionar, uma vez que vocês fizeram essa representação. Nós vamos, então, verificar se realmente esse parecer ele está fundamentado, para que está subsidiando aqui essa representação, saber essa questão que a senhora coloca, muito importante, onde que poderia estar tendo algum grupo econômico na cidade, algumas pessoas, não sei se seria grupo ou pessoas, tendo lucros em cima dessa questão ambiental tão séria, tão grave. Nós vamos retomar esse assunto. Inclusive, hoje nós tivemos esses problemas de conexão com o professor Júlio Pena, e nós vamos retomar. E a senhora continua convidada conosco nesse debate, professora Marlene. Podemos fazer dessa forma? Podemos. Então, assim, eu agradeço muito a participação, a sua participação, né, que você que mora no meu coração, tem um carinho muito grande por você sabe disso, e nós vamos retomar esse tempo com você, com o Júlio Pena, tem a Betânia também, que hoje ela queria estar participando conosco, mas infelizmente não pôde, em função de um compromisso pessoal que ela já tinha assumido anteriormente, mas nós vamos voltar com esse tema. Vamos fazer isso? Vamos. E a gente continua, e agradeço muito. A senhora quer fazer as considerações finais, professora? Bom, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para os ouvintes. Eu conheço vários que estão aqui na lista. Eu quero dizer o seguinte: se nós, como cidadãos, não cuidarmos desta cidade, não tem quem vai cuidar. Porque ela está muito grande já. Vejam, os melhores lugares para se morar, e dizem que é para se morar, que é dentro dos condomínios, eu acho um horror isso, mas eu fui no aniversário de uma amiga minha que mora num condomínio, o meu filho me deixou um pouquinho para lá da entrada, assim, eu desci e cheguei a pé.
no condomínio. Vocês não podem imaginar o que a vigilância da portaria fez comigo. Tive que tirar tudo que tinha dentro da bolsa, jogar em cima da mesa, porque eu podia estar com... Fizeram até eu abrir a embalagem do presente. Estava levando. Então, veja, eu acho que falta nessa cidade é uma coisa de ter acesso à educação de todos. Enquanto a gente não tiver informação passada, e nós temos ex-alunos que dão aula nas escolas e que estão fazendo belíssimos trabalhos de educação ambiental. Passaram lá pela geografia. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso e, sempre que for possível, denunciar. Porque denunciar é fácil, mas a gente tem que ter solução. Eu, sempre que denuncio alguma coisa, eu venho com a solução junto. Então, acho que a gente tem que ter atitude, pensar de um jeito e ter atitude junto com aquilo que a gente pensa. Ok. Eu encerro aqui fazendo meu agradecimento, não só à professora Marlene, como à Universidade Federal como um todo. Nesse momento de tanto negacionismo da ciência, a Universidade Federal de Uberlândia foi fundamental em vários momentos. Inclusive, nós temos uma lei aqui em Uberlândia, que ficou conhecida aí como a Lei contra o Mau Cheiro, que ajudou muito aquela região norte. Conseguimos melhorar a fiscalização. Esqueceu disso, hein? Inclusive, a senhora estava lá com a gente também, participando conosco. Então, assim, essa lei ela é de 2008. Quem conhece a história de Uberlândia antes dessa lei sabe muito bem o que era aquela região norte. Ainda tem problema com a poluição ambiental, com o mau cheiro. Mas, hoje, comparado do que era antes, hoje nós estamos no paraíso. E a Universidade Federal de Uberlândia foi fundamental quando, em 2008, nós conseguimos aprimorar e elaborar essa lei, que deu uma qualidade de vida e melhorou muito os bairros ali, Jardim Brasília, Pacaembu, Maravilha, Gramado e tantos outros. Então, eu quero aqui fechar essa live de hoje fazendo um reconhecimento e um agradecimento público à ciência e à Universidade Federal de Uberlândia pela grande contribuição que ela tem nos dado, em especial aqui hoje com a professora Marlene, representando todos os docentes dessa grandiosa universidade, pela qual eu passei, fiz meu curso de administração de empresa por lá. Muito obrigado, Marlene. Um beijão. Você sabe que eu te adoro muito. Valeu, beijo, obrigado, viu, Marlene? Bom fim de semana. E obrigado, viu, Júlio? Obrigado, Júlio Pena. Olha, falei Júlio Pena e Pena, mas foi coincidência aí essa redundância. Infelizmente, nós não podemos contar aí com a participação do Júlio como a gente gostaria, mas você vai voltar conosco, viu, Júlio? E aí, você vai poder explanar também, colocar o seu ponto de vista. Obrigado, viu, Júlio? Muito obrigado. O Júlio, ele faz formiguinha, ele planta as árvores e vai plantando aqui no bairro. Aí ele faz o lugar que alguém cortou a árvore, ele vai e planta. Parabéns. E a gente fica fiscalizando depois. Parabéns, Júlio. Parabéns a todos aí. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Nosso contato no gabinete, 3239-1125. O nosso WhatsApp, 998821300. Se você quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma denúncia em relação à questão ambiental e outros temas de importância aí da cidade de Uberlândia, também pode mandar no nosso e-mail, delfino@câmarauberlândia.mg.gov. Valeu, gente. Muito obrigado. Um forte abraço. A gente vai voltar com esse tema, hein? Temos que falar muito ainda sobre isso. Valeu. Um abraço, Mário. Faz tempo que eu não vejo você. Abraço para o Mário.